Bom dia, povo querido. Que coisa boa. Você que está em casa não tem noção. Eu sei que vocês também querem isso. A alegria de poder reencontrar a equipe que aqui está, a equipe de transmissão, os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Mas tudo está sendo preparado para que em breve a gente possa se reencontrar aqui e juntos prestarmos o culto que é devido ao nosso Deus e Senhor. Mas você que é do grupo de risco, por favor, em nome de Jesus, continue cuidando da sua saúde, evite ao máximo sair de casa, tome todos os cuidados. Para vocês, por causa de vocês, nós vamos seguir com as transmissões dos nossos cultos ao vivo, para que até a meados do ano que vem, vocês possam cultuar aí de suas casas. Não sei quando separaram, vocês ouviram em primeira mão, exclusivíssimo, a nova música composta pela nossa irmã Jéssica e o Anaga, e com os arranjos dos irmãos. Em breve vocês vão ver aí nas mídias. Mas hoje foi o lançamento. Que música abençoada. Muito bem. Seguindo o nosso tema, a nossa série Confinamento, hoje o título é Milagres. Onde? Portanto, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9. Diz aqui a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, desceu um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Pai bendito, nós, o teu povo, estamos reunidos, alguns aqui no templo, outros em suas casas, mas todos estamos reunidos no nome de Jesus. E só por isso já sabemos que o Senhor está no meio de nós. E agora, pedimos, ó Deus, que o Senhor traduza tudo aquilo que vai ser falado, a tua palavra que será exposta, segundo a necessidade dos teus filhos, a capacidade de compreensão dos teus filhos e filhas nessa manhã, para que a tua igreja, através da tua palavra, seja encorajada, seja fortalecida, a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Tanque de Betesda, um lugar para onde afluía todo tipo de gente que tinha problemas, que ninguém mais podia resolver. É aquela área da vida que a gente coloca naquilo que a gente chama de milagre, milagroso.
aquilo que a ciência não dá conta, que a medicina não dá conta. Só que essas pessoas, apesar de ser gente sofrida, era uma gente teimosa, é uma gente que não se dava por vencida, é uma gente que estava ali. Os médicos podiam dizer, não dá mais, não tem mais jeito, mas eles estavam teimosamente na beira daquele tanque. Se havia esperança, eles estavam lá. Mas certamente havia também outros tantos em Israel que padeciam dos mesmos males. No entanto, não estavam ali. Vários já estavam em suas casas, tentando levar a vida como dava. Gente que talvez tivesse desistido de dar um fim ao seu sofrimento, a causa das suas angústias. E você? Em qual grupo está? Você continua aguardando? Se você tem alguma necessidade nessa manhã, aliás, a necessidade, quem sabe, vem se arrastando por anos. Se essa sua necessidade, você pensa, só por um milagre, então eu quero dizer que nessa manhã, Deus tem uma palavra para você. Nós vamos tratar sobre esta área em que ninguém pode, mas existe alguém que pode. Milagres, por definição, não tem explicação. Se tivesse, deixaria de ser milagre. Não tem receita. Não há, siga 12 passos para alcançar o seu milagre. Se existisse alguma coisa assim, entraria para o campo da ciência, mas não é o caso. Milagre, ou você acredita que acontece, ou não acredita. Em relação ao milagre, se você acredita, como eu acredito, você não sabe quando vai acontecer ou se vai acontecer. Você não pode saber como vai acontecer, de que maneira, né, onde, nada disso. Agora, aquilo que é mais importante, eu e você podemos saber, por causa da palavra de Deus, é quem pode fazer o milagre. E nós estamos falando de Deus. Deus é aquele que pode fazer milagres. Deus pode, e se quiser, Ele vai fazer. Deus pode, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Se não, veja Mateus, capítulo 8, versos 2 e 3. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Aí você diz, eu sei que Deus pode. Como eu vou saber se Deus quer? Só tem um jeito, pedindo. Se você não pedir, se você não orar, você jamais saberá. Deus pode, se quiser, Ele vai fazer. O paralítico desse texto, ele sofreu 38 anos. É tempo demais. Desse pessoal que está aqui hoje, tirando eu e Maurício, 38 não é nem a idade de vocês. É muito tenso. Né? E a moçada não consegue nem esperar. E a moçada não consegue esperar fazer 18 anos para dirigir um carro. Né? Fica aí infringindo lei. Menos os jovens aqui dessa igreja, louvado seja o Senhor por isso. Não consegue esperar a idade certa para casar. Gente, Deus vai mandar, viu? A sua esposa. Amém? Vai mandar o seu marido. Tem gente que não está acreditando aqui. Mas vamos lá. Você em casa, creia.
é complicado. É lógico, para alguém da minha idade, ou quando é muito mais velho, igual o Maurício, esperar 1 ano não é tanta coisa. Mas para um adolescente, 1 ano é muita coisa. Agora pensa 38 anos. Provérbios, capítulo 13, verso 12, ele diz que a esperança que se retarda, ele deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Como é difícil esperar. Esperar é uma das disciplinas mais tensas que a gente tem de desenvolver. O duro é esperar, esperar, esperar e nada. Quando você espera, espera e nada acontece. Talvez pior do que esperar e nada acontecer, é quando aquilo que você espera, o seu vizinho recebe. O seu parente recebe. O seu colega de trabalho recebe e você nada. Era o caso aqui desse paralítico. Toda vez que ele achava que chegou a hora dele, alguém ia na frente e tomava a bênção. O que é que você espera? Há quanto tempo você espera aquilo que você espera? Pensa aí nessas coisas assim, na esfera do impossível, do milagroso. Talvez uma dívida que tem roubado o teu sono à noite. Um negócio que você cuida e a sua família diz, impossível. Já era. Alguns estão enfrentando desarranjos familiares. Um filho perdido nas drogas. Eu já fiquei até de madrugada, sentado com pais, e a gente não tinha mais o que fazer, a não ser aguardar no Senhor. Ou um casamento que está tão arruinado, que a única coisa que demonstra que aquele casamento existe é a aliança no dedo. É muita mágoa acumulada, são feridas abertas. Quem sabe uma doença, que a medicina diz, não dá, como a do paralítico. Ou gente que tem uma gravidez sonhada, mas jamais concretizada. Quem sabe você luta há anos em oração pela conversão de alguém que é precioso na sua família. E essas pessoas por quem você está orando, e sabe que você está orando, diz assim, desista. Gente que jura de pé junto que jamais vai se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo. Qual é o motivo da tua espera? Se o paralítico estivesse aqui conosco, nessa manhã, talvez uma coisa que ele diria é, não desista. Não desista de esperar. Continue esperando. Havia uma multidão de enfermos naquele tanque. Eu e a Xi tivemos a alegria de ir até o tanque de Betesda. É um lugar profundo, é um lugar enorme, os estudiosos dizem que cabiam centenas de pessoas. E não eram pessoas quaisquer, eram pessoas incapacitadas. É gente que tinha naquele poço a sua última esperança. E então aquela massa de gente, aquele paralítico era apenas mais um. Nem o nome é citado aqui nas Escrituras. Ele estava no meio de uma turma de gente, uma turma de pessoas. E o lema que funcionava ali é, que mergulhe o mais rápido. Um lema cruel para alguém que era paralítico. Ele tinha chances mínimas, a não ser que ele ficasse sentado na beira da água. Bom, é que ele, não sei se faltou experiência. Se eu fosse esse paralítico, eu ficava lá dentro. Eu não é, já ficava lá dentro, mas não sei como é que é o negócio aqui. A coisa é complicada.
ele não arredava o pé de lá. Possivelmente, esse paralítico, ele se sentia esquecido. É muito natural que ele se sentisse. Bem provável. Abandonado. Mas, presta atenção, ele não passou despercebido por aquele que Miqueias, no capítulo 7, verso 18, fala que tem prazer na misericórdia. Se ninguém mais percebia ele naquele lugar, existia alguém no mundo que a Bíblia diz que tem prazer na misericórdia. Porque não há multidão aos olhos de Deus, há indivíduos. Há indivíduos. Nosso Senhor colocou seus olhos nele, caminhou até ele e perguntou: você quer ser curado? Note que ele não pergunta para mais ninguém, havia uma multidão, ninguém mais ouviu essa pergunta. Jesus não foi na direção de mais nenhum outro, que não o paralítico. Sabe o que pareceu? Pareceu um encontro marcado. Parece que Jesus falou assim, eu vou lá para o templo, porque esse tanque fica dentro da cidade velha. Ele fica na parte interna das muralhas, né, que forma aquela antiga cidade de Jerusalém. Jesus ali, ele falou assim, acho que eu vou falar com esse cara. Né, como se fosse um conhecido, passa por meio dos doentes e encontra. Você já teve em algum culto em que a sensação foi assim, nossa, parece que Deus fez culto para mim. Porque o dirigente, ele cantou músicas que falava da minha realidade. A palavra parece que foi inteiramente para mim. Deus fez um culto para mim. Eu sei que é uma aberração falar isso, porque o culto é para Deus. Mas aquela sensação, né? Deus planejou. Deus cochichou no ouvido do dirigente, do pregador, falou assim, hoje o pessoal vai lá, quem quiser aproveitar, aproveita, mas é para fulano. Sabe que já aconteceu algumas vezes isso? Outras vezes, não somente com esse paralítico de 38 anos. Uma vez Jesus estava no meio da multidão. No meio da multidão tinha uma mulher que sofria de uma hemorragia 12 anos. É lógico que no meio de uma multidão sempre há mais doentes. Mas o que aconteceu? Somente ela recebeu a graça. Parece que aquele encontro foi com Jesus e aquela mulher apenas, não sabemos mais de nenhum outro. Uma outra vez Jesus estava andando com uma multidão, e tinha um que nem no meio da multidão estava. O cego mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu. A multidão estava apenas na festa, mas Bartimeu, de longe grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus vai até lá, e Jesus cura o Bartimeu, e ele passa a ver. É possível. Uma vez, eu estava pregando numa igreja, e eu não lembro o dia, não lembro, faz muitos anos, não lembro o texto que eu preguei, eu não lembro o título do sermão, mas eu lembro que depois que acabou a pregação, o culto já estava encerrado, o povo estava andando pelo templo. Uma mulher, ela saiu da sua cadeira, veio pelo corredor na minha direção, olhou para mim e falou assim, pastor, hoje Deus falou comigo. Eu falei, glória a Deus. Deus falou comigo e eu desisti de fazer aquilo que eu ia fazer voltando para casa. Eu falei, o que você ia fazer? Eu ia me matar. Deus. Eu acho que aquele culto foi para ela. Talvez esse culto seja para você, que está sentado aí, na sua sala, junto com a sua família. Abra o seu coração. Mas vamos voltar para essa pergunta que Jesus fez, que é de causar estranheza. Pensa, vocês, hoje, Jesus indo para os nossos hospitais que estão abarrotados de pessoas. Gente que estão ali na fila de espera. Gente que está, às vezes não consegue nem ficar sentado, de tão doente que está. Gente tombada, alguns sentados no chão. Jesus chega para um cara que está ali, sentado no chão, com cara de fome. Ele fala assim, você quer ser curado? Ele era judeu, né, gente? O pessoal é mais, se eu fosse brasileiro desaforado, o que eu ia falar?
Não, eu estou aqui na fila do açougue. Eu vim comprar carne. Lógico que não, né? Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Tem um estudioso chamado F.F. Bruce. Ele aventa a possibilidade do paralítico estar já, depois de tanto tempo nessa condição, estar na sua zona de conforto. 38 anos, talvez ele nunca na vida tenha trabalhado. Não sabia fazer outra coisa a não ser mendicar e viver da dependência, assim, da boa vontade das pessoas. Se ele fosse curado, ele teria que experimentar, conhecer um mundo que ele não conhecia, o mundo dos não paralíticos. Teria que ir à luta, trabalhar. Então, essa é uma leitura, né, que F.F. Bruce faz. Eu não sei, né, a Bíblia não fala sobre isso, é possível. Então, não sei se esse estudioso está certo na leitura dele, mas é possível que não aquele paralítico, mas algum de nós possa falar do desejo de um milagre, mas de fato não querer esse milagre. Por quê? Por pior que seja a situação, toda vez que o milagre ocorre, uma nova condição de vida se cria. E uma nova condição, ele necessariamente vai trazer novos desafios. Os milagres, eles criam situações novas que vão demandar de nós uma nova postura diante da vida, porque a situação nova gera essas coisas. Salmo 126 é um exemplo assim muito bem, cabe certinho aqui na nossa explanação. Salmo 26 fala de um povo que estava cativo na Babilônia. O povo sonhava em voltar para Israel, a sua terra, para Jerusalém. Eles oram, e quando cumpre-se o tempo designado por Deus, porque aquele tempo era um tempo de castigo, era juízo de Deus. Quando se cumpre, eles voltam, finalmente, depois de 70 anos, para Jerusalém. Quando eles se tornam, o texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, e os nossos lábios com hinos de louvor. Não é assim? Quando o seu milagre chega, a alegria é imensa, é como um sonho. Tem milagres que quando acontece parece um sonho. Eu estava visitando uma irmã, aqui nesse bairro mesmo. Ela estava falando da dureza, em que tipo de habitação ela morava quando mudou-se para cá, vindo lá do Nordeste. Eu não acreditei, quer dizer, eu acreditei porque são crentes no Senhor Jesus, mas eles moram num sobrado enorme. O que eles passaram, o que está hoje, aquilo foi fantástico. Eu imagino, depois que ela conseguiu completar aquela casa tão grande e confortável, foi como um sonho. Foi como um sonho, louvado seja Deus. Mas, olha só o que o texto fala. Ele falou assim, muito bem, eles voltaram, fizeram festa, mas na segunda metade, o que o texto diz? Salmo 126, 5 e 6. O salmo que começa com exaltação de Deus, um salmo de louvor. Olha só o que acontece. Aqueles que semeiam em lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Por que essa virada no salmo? Ora, eles voltaram para a terra prometida, é tudo festa. E então, quando aquela alegria inicial, ela se assenta, eles começam a observar que eles voltaram para uma terra arrasada. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas, os campos destruídos. Eles tinham que reconstruir a nação, e reconstruir é difícil. Aquela irmã que eu falei, você está assistindo aí, Iraci? A alegria, gente, ela morava num buraco.
E ela tem uma casa enorme. Ela fez festa. Até que ela descobriu que fazer faxina naquela casa é pior do que 2 horas de academia. Aí ela tem que ir varrendo e chorando. Né? Como o salmista aqui. Percebe? Então, você quer um milagre? Você quer o mesmo milagre? Tem jovens nessa igreja que oraram para Deus, falaram assim, Senhor, me ajuda a entrar nessa faculdade. Entrou na faculdade, fez festa, cortou o cabelo, pintou o rosto, fez aquele negócio todo. E depois veio os exames, depois veio as DPs, e depois veio o desespero. E depois falou assim, Senhor, acho que eu quero devolver a bênção. Né? A coisa é tensa. Né? O milagre vai demandar novos desafios. Você está preparado para aquilo que virá depois da bênção chegar? Amém ou não? Muito bem. Olha o que o homem responde. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus, com essa pergunta, possivelmente ele estava atraindo o olhar desse paralítico que estava aonde? Focado naquelas pessoas, né, que roubavam a bênção dele. Estava focado apenas naquela água parada. Jesus chamando a atenção daquele paralítico para si. Isso seria cômico se não fosse trágico. Esse homem tinha os olhos fixos numa água parada. Ele depositava a sua esperança numa água parada, quando diante de si ele tinha aquele que era a fonte de águas vivas. Aquele que podia tirar ele da sua miséria e colocar num novo lugar. A gente vê aqui, nesse texto, que muitas vezes nós buscamos o milagre em lugares errados. Onde você tem buscado o seu milagre? Tem gente, inclusive crente, que está numa dificuldade financeira, vai buscar um milagre, inclusive usa até uma palavra meio assim espiritual, né? Eu vou fazer uma fezinha ali, na lotérica. Né? Pastor, está acumulado, acho que é de Deus, hein? Ora por mim, porque se eu ganhar, o dízimo vai ser gordo. Olha só, ainda negocia com Deus, sem vergonha. Onde está? Tem gente que busca, ao invés de buscar em Deus, busca em lugares sagrados. Achando que em alguns lugares Deus fala mais, Deus faz mais. Naquela igreja Deus faz mais. Aqui não, naquele monte Deus faz mais. Lugares. O milagre não tem a ver com lugar. O milagre não tem a ver com coisas. O milagre tem a ver com uma pessoa, e o nome dele é o Senhor Deus dos exércitos. Deus é a fonte do milagre. Você pode receber o milagre aonde quer que você esteja. Não tem um lugar mais santo para receber milagre. Você quer ver um pior lugar para... Quem aqui imaginaria receber milagre no meio de um monte de tripa, de peixe? Está lá Jonas no céu falando assim, é isso aí, amém. Né? Comigo foi assim. Olha, eu já vi não, né? A gente lê, nosso seminarista Daisco também lê bastante, teólogos, estudiosos da Bíblia, que afirmam que os milagres ficaram encerrados no tempo de Jesus. Os milagres acabaram no primeiro século, com a geração dos primeiros apóstolos. Eu leio livros, mas eu leio muito mais as Escrituras Sagradas. E sabe o que a palavra de Deus diz? Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será para sempre. Jesus Cristo não mudou. Aquele Jesus que fez um milagre e tirou aquele paralítico do tanque de Betesda para as ruas de Jerusalém, onde ele podia pular, cantar e adorar o Senhor, é o mesmo que pode fazer hoje na sua vida. Deus continua fazendo milagres, a sua mão não está encolhida, a sua força não diminuiu.
Salmo 50:15. Eu gosto demais. No tempo do aperto, olha o que Deus diz. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Quando o Senhor atende o seu clamor, quando o Senhor faz um milagre, Ele faz por amor ao próprio nome, ao nome dEle mesmo. Por quê? Porque quando você está angustiado, você clama ao Senhor. E Ele promete, eu o livrarei. E qual que é o resultado? A glória dEle mesmo. Ele fala, Ele será honrado, Deus será honrado. Deus será honrado. Porque quando você clama e Deus faz, quando você clama e Deus faz, as pessoas reconhecerão que foi Deus. Você mesmo, com a sua boca, testemunhará que aquilo foi Deus. Os incrédulos vão acabar reconhecendo que foi Deus. E a igreja vai celebrar o nome do Senhor, porque foi Deus. Qual a sua necessidade? Qual? Deus opera milagres ainda hoje. Deus pode criar um fato novo na sua vida, que você não tem ideia. Ele pode transformar uma situação. Ele pode provocar uma reviravolta naquilo que você está vivendo. Deus pode restaurar vidas. Pode levar alguém ao arrependimento. Deus pode trazer cura, pode trazer vida, pode trazer libertação. Deus pode fazer gerar fé no coração mais duro. Não desista de esperar. Não desista. E quem diz isso, não sou eu, é o próprio Senhor Jesus. Ele nos ensina lá em Lucas, capítulo 18. Você pode ler na sua casa, a gente não vai projetar aqui. O nosso Senhor conta uma parábola. E qual a lição dessa parábola? Ore sempre. Jamais desanime. É orar sempre e desanimar jamais. Orar sempre e desanimar jamais. Por que orar? Porque Ele diz para orar. E não é para orar de qualquer jeito. É para orar sem desanimar. Salmo 121. É um salmo bem conhecido. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi a experiência de um salmista. Esse sujeito aqui, ele poderia escrever o salmo pessoal dele. E ele, então, pegando o Salmo 121, ele poderia dizer assim, olha, eu levava os meus olhos para as águas e perguntava, quando chegará o meu milagre? O meu milagre veio de Jesus, que fez os céus e a terra. Ele é a minha fonte de águas vivas. Aleluia! Eu quero orar por você. Quero orar por você nessa manhã. Mas antes você vai orar por si. Quero te convidar a fazer do lugar onde você está o teu altar de oração. Se você puder e quiser, ajoelhe-se onde você está, nessa manhã, ajoelhe-se diante do Senhor. Essa manhã a oração é por você que tem um filho perdido, talvez envolvido com drogas, ou uma filha que já muito deixou a casa e você nem tem mais notícias dela. Eu quero orar por você, cujo casamento está mais do que destruído. O seu coração agoniza dor, mágoa, decepção. E o divórcio já foi anunciado.
Eu quero orar por você que tem as finanças num estado tal que os seus melhores amigos dizem: fuja, não tem mais jeito. Eu quero orar por você que tem um negócio que chegou num ponto que você não tem ideia do que fazer. Quero orar por você que precisa de clientes. Os clientes estão em algum lugar. Deus pode fazer esses clientes encontrarem a porta do teu estabelecimento, ou o número do telefone do seu negócio. Você tem recursos a receber, o Senhor pode tocar no coração do devedor. Você precisa de um documento, quem sabe, e a burocracia está travando tudo. Deus pode desenrolar tudo isso aí. Curve-se agora em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, há muita gente de joelhos agora. Os seus olhos não estão em nenhuma água parada. Os olhos dos seus filhos estão colocados no Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, precisam de um milagre. E isso só o Senhor pode fazer. Estão vivendo o dia da angústia. E o Senhor nos ensinou a clamar, a pedir para que o Senhor, ó Deus, manifeste o teu poder, se assim o Senhor quiser. Nós não sabemos, por isso nós estamos aqui pedindo. O Senhor pode tudo. Digna-te então, Senhor, a tocar nessas vidas. Toca o coração, ó Senhor, dessa pessoa por quem orações em lágrimas têm sido feitas. Opera conversão, opera transformação, pois nós cremos, Senhor, que não há filho perdido demais que não possa ser alcançado pelo Senhor. Não há casamento destruído demais que o Senhor não possa reparar e fazer, inclusive, o amor renascer. Não há negócio arruinado demais que o Senhor não possa levantar mais uma vez e fazer prosperar. Não há a documentação embaraçada demais que o Senhor não possa resolver, ó Deus, e agilizar o processo. Pedimos ao Senhor aquilo que o homem não pode fazer, que a ciência não pode fazer. Pedimos ao Senhor porque sabemos, o Senhor pode fazer. O Senhor é aquele que transforma o mesquinho em generoso. O Senhor faz o enfermo gozar boa saúde. O Senhor levanta o abatido de alma e dá motivos de riso para aquele que está em depressão. O Senhor faz até mesmo a estéril ser mãe de filhos. Então, Senhor, para essa mulher que clama, faz gerar vida no seu ventre, em nome de Jesus. Que milagres aconteçam. Seus filhos e filhas se alegrem. E as pessoas lá fora venham atribuir tudo isso ao Senhor. E o seu nome seja honrado. Nós ousamos a pedir coisas grandes, porque entendemos que o Senhor é um Deus grande. E não há nada que seja grande demais que o Senhor não possa fazer. Que todos venham reconhecer que foi Deus, que foi o Senhor. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenham todos um domingo muito abençoado. Semana que vem, estamos juntos. Deus abençoe.